com antecedência de 30 dias. Caso contrário, ele tem que pagar no mínimo esses 30 dias de aluguel, mesmo que tenha desocupado o imóvel, para que ele possa fazer a sua mudança sem qualquer outra penalidade. Com relação ainda às modalidades de garantia locatícia, nós temos que informar que elas continuam as mesmas, ou seja, nós temos 4 modalidades estabelecidas pela lei e elas não foram modificadas pela nova lei. Essas modalidades são a fiança pessoal ou empresarial, né? Porque você pode ter uma pessoa física oferecendo fiança, como pode ter uma empresa oferecendo fiança também. Então essa é a primeira modalidade e é a mais utilizada em todo o Brasil. Hoje mais de 70% dos imóveis alugados no Brasil utilizam como modalidade de garantia locatícia a fiança pessoal ou fiança empresarial. A segunda modalidade é a caução, que pode ser sob 3 formas diferentes, é bom que se diga. Nós podemos ter a caução em dinheiro, só que a lei estabelece que a caução em dinheiro pode ser de no máximo 3 meses do valor, no valor de no máximo 3 meses de aluguel, ou seja, é uma garantia praticamente inexistente diante da morosidade do judiciário hoje no Brasil. Porque se você leva, em média hoje, eu levava, né, pela lei antiga, em média 1 ano e 4 meses para desocupar um imóvel, obviamente 3 meses de garantia, 3 meses de aluguel como garantia não representa absolutamente nada. Então essa caução é uma modalidade de garantia praticamente inexistente no mercado de locação no Brasil. Mas a caução pode ser também em bens móveis ou bens imóveis. Se forem bens móveis, é necessário que haja o registro dessa garantia, dessa caução, no registro de títulos, no cartório de registro de títulos e documentos. Se a garantia for imobiliária, ou seja, se for dado um imóvel em garantia de caução ao processo locatício, este imóvel terá de ter esse contrato de locação averbado à margem do seu registro imobiliário. Uma terceira modalidade é o seguro-fiança, que vem sendo relativamente bem usado no Brasil, mas que é uma modalidade muito cara, por isso ela acaba sendo descartada. A última modalidade, que é muito pouco ou quase nada utilizado no Brasil, foi instituído pela Lei 11.196, que é do ano de 2005, uma coisa relativamente nova, portanto, é a possibilidade de se utilizar cotas de fundos de investimentos como garantia locatícia. Muito pouca gente utiliza, mas está na lei, é uma possibilidade. Portanto, não houve modificação com relação à questão das garantias locatícias a serem implementadas no processo de locação no Brasil. Outra coisa importante salientar é que a nova lei possibilita o processamento, ou seja, você pode entrar com uma ação simultaneamente de despejo por falta de pagamento e também de cobrança dos aluguéis e dos acessórios eventualmente em atraso. E nesse caso, obviamente, a cobrança em atraso, você vai entrar com uma ação contra o proprietário e contra o fiador. Já no caso do despejo, obviamente, a ação prevalece somente contra aquele que ocupa o imóvel, ou seja, o locatário. Mas a modificação significativa que a nova lei trouxe é que hoje você pode entrar com o processamento simultâneo, tanto contra o locatário quanto o fiador, para resgatar o imóvel e ao mesmo tempo estar promovendo a cobrança dos valores locatícios em atraso. No passado, isso demorava muito porque depois que você conseguia a desocupação do imóvel através de um processo extremamente demorado de despejo por falta de pagamento, você ainda tinha que entrar com um novo processo para cobrar os aluguéis e as taxas correspondentes que tinham sido deixadas de pagar. Então era muito demorado. Hoje a lei permite o processamento simultâneo. Outra coisa são as despesas de locação, caso do seguro, caso do IPTU, caso das taxas diversas, elas continuam de responsabilidade do locador como já era no passado. Entretanto, o que acontece normalmente no mercado é o seguinte: quando você assina na condição de locatário um contrato de locação residencial ou mesmo comercial, geralmente o proprietário faz constar no contrato que essas despesas, seguro, IPTU, taxa sobre imóvel, etc., são de responsabilidade do locatário. E uma vez que o locatário assuma contratualmente a responsabilidade por essas locações, por essas despesas, melhor dizendo, elas passam, obviamente, a serem de responsabilidade do locatário e deixam de ser de responsabilidade do locador
como originariamente estabelece a lei, porque a lei permite essa inversão de valores no caso das taxas e, enfim, das despesas locatícias. Com relação à garantia locatícia, qualquer que seja a modalidade, né, nós falamos em 4 modalidades de garantia locatícia que continuam prevalecendo, não obstante todas as modificações produzidas pela nova lei, essas garantias prevalecem até a entrega do imóvel, exceto, naturalmente, nós temos que deixar bem claro, no caso da desoneração da fiança pessoal ou empresarial. Se tiver havido a desoneração, obviamente ela não tem sentido falar em prevalecimento dela até o final do contrato. Mas todas as garantias, se não houver a desoneração, continuam, de acordo com a lei, até a entrega do imóvel efetivamente, e não apenas até o período contratual. Isso quer dizer que muitas vezes acontece de terminar o contrato e por qualquer motivo o inquilino permanece no imóvel por mais 5, 6, até mais tempo, e é bom que o fiador saiba que ele tem responsabilidade até a entrega do imóvel. Com relação à ação revisional, também é importante fazer alguns comentários rápidos. O aluguel, a ação revisional, melhor dizendo, continua possível somente após os 3 anos de locação. Não tem como você pedir revisão do aluguel se você acabou de fazer o contrato de locação, só depois de 3 anos. E é bom dizer que essa ação de revisão de aluguel tanto cabe da parte do proprietário do imóvel, como também da parte de quem ocupa o imóvel, do locatário. No caso do locatário, obviamente, ele pode estar pagando um aluguel maior do que o valor de mercado, e é possível até que isso venha a acontecer no futuro, porque a gente prevê aí uma possível redução dos valores locatícios. Se isso vier a acontecer, é possível que algum locatário tenha a intenção de ver reduzido a sua obrigação locatícia e pode entrar com uma ação nesse sentido depois de 3 anos de prevalecimento da locação. O proprietário, naturalmente, o que é mais comum, pode pedir o aumento do valor locatício, no caso dos imóveis residenciais, apenas após o 3º ano de locação. Antes disso, não pode. Com relação à denúncia vazia, ou seja, aquela denúncia que se faz do contrato, a rescisão do contrato sem nenhuma causa objetiva, do contrato de locação residencial, ela também não pode ser feita assim a qualquer momento, não. A denúncia do contrato residencial, ela é bastante interessante porque ela só pode ser feita, na verdade, depois de 5 anos de prevalecimento do contrato de locação. Não pode haver denúncia vazia antes disso, desde que o contrato, naturalmente, tenha se transformado num contrato por tempo indeterminado. Se o contrato for por 30 meses, como a lei estabelece, se o contrato for por 30 meses, o proprietário pode, entretanto, pedir a devolução do imóvel no fim dos 30 meses. Naturalmente, ele tem que notificar o inquilino de que ele pretende reaver o imóvel. E aí não se está falando em denúncia vazia, mas se está falando em termo do contrato, em vencimento do contrato. E no vencimento, obviamente, desde que o contrato seja por 30 meses, o proprietário pode requerer de volta o contrato. É bom frisar que há pessoas que fazem, por exemplo, contratos de locação residencial por prazo de 12 meses, por prazo de 24 meses, mas as regras dos 30 meses prevalecem a mesma. O que vai acontecer num contrato, por exemplo, de 12 meses, um contrato residencial, de locação residencial por 12 meses, é que vencidos os 12 meses, se o inquilino não deixar o imóvel, o proprietário não pode pedi-lo de volta, mesmo antes dos 30 meses. O que acontece em seguida? O contrato se transforma num contrato automaticamente por tempo indeterminado. Ou seja, ele entra em todas aquelas regras de que só pode ser denunciado depois de 5 anos e assim por diante. Então é bom que se diga isso. Algumas consequências, para começar a encerrar o nosso bate-papo rápido, é importante a gente falar sobre algumas consequências que a gente prevê dessa nova lei. Por exemplo, nós fizemos um estudo através do Conselho Federal de Corretores de Imóveis e esse estudo revelou que há aproximadamente no Brasil 2.700.000 imóveis fechados. E esses imóveis estão fechados principalmente porque os proprietários entendem que não era razoável, diante de uma legislação fraca, uma legislação que não dava qualquer proteção ou oferecia pouca proteção ao proprietário, que ele fosse alugado. Então deixaram